E hoje eu escolhi um tema que é um dos que eu mais gosto, sobre a primeira tópica do aparelho psíquico, uma teoria que foi criada por Freud e que se divide em consciente, pré-consciente e inconsciente. E eu escolhi tratar desse tema essa semana, principalmente por conta da aula que a gente teve a semana passada. Eu acho que bastante gente aqui assistiu, né, a aula da semana passada sobre recalque. E eu acho importante dar esse conhecimento agora sobre a primeira tópica do aparelho psíquico, para que se entenda bem como que é formada a mente humana, como que ela funciona, certo? E como que ela influencia o nosso modo de agir e o nosso modo de pensar. Vamos ver se vocês conseguem vislumbrar isso. E depois vocês me dizem. Bom, embora essa aula ela seja direcionada, e aqui tenha muito estudante de psicanálise, de psicologia, tenha também muitos profissionais da saúde, ela também é direcionada para quem não conhece essa área, para quem não tem tanto contato assim, para leigos. Então eu vou pedir um pouquinho de paciência para quem já tem domínio, para quem já conhece esses termos mais técnicos, porque essa explicação vai ser bem superficial e minuciosa, tá? Eu quero que todo mundo entenda como que é essa formação do aparelho psíquico, como que ele influencia nossas ações e como que, se a gente compreender, como que nossa vida pode se tornar mais leve. Isso é o principal. Eu quero fazer com que os dias mesmo cheguem até a gente de uma forma que a gente compreenda os desafios. Não é? A gente está aqui para evoluir, não é isso? Quem está aqui para ser feliz? Eu estou aqui para evoluir. Então, esse assunto ele é muito importante. Por quê? Para mim, essa primeira tópica é a grande contribuição de Freud para a teoria da psicanálise, a denominação do inconsciente. Porque se a gente pensar que lá em 1900, vamos lá, o homem achava que era o grande mentor da sua própria vida. Só existia a razão, o conhecimento e aquilo que era consciente. Então, a partir do momento que chega alguém e coloca uma teoria sobre o inconsciente, que existe algo além do que aquilo que a gente vê, imagina o que aconteceu nessa época. Imagine como isso abalou as estruturas de toda uma época. O que Freud viu? Freud viu que através de alguns momentos, como nos sonhos, nos xistes e nos atos falhos, que a gente conseguia ver a manifestação do inconsciente. Eram nesses lapsos que o inconsciente aflorava. Por exemplo, alguém aqui já chamou a esposa pelo nome do amante? Da amante? É algo que acontece contra a vontade do indivíduo, porque ele estava num discurso linear, mas ele é interrompido pelo inconsciente. Entendeu? Compreenderam? Então, esses momentos de lapso, de engano, eles são particularmente muito importantes. Porque, principalmente o psicanalista, porque a escuta do psicanalista, ela vai se basear principalmente nesses rompantes do inconsciente, que é onde mora aquilo que se deseja, mas que se teme. O analista, ele não está em busca daquilo que o paciente está mostrando para ele ali na análise, daquilo que ele está verbalizando. Ele quer ver além disso. Ele quer perceber aquilo que não é dito, que é mostrado eventualmente. Então, o analista precisa ter o quê? Uma boa escuta, né? O psicanalista, o psicoterapeuta. Olha, é sempre bom eu lembrar, e eu falo isso em toda a aula, que embora essa aula aqui que você está tendo ajude a reforçar a sua capacidade de evolução, aula alguma substitui em caso de depressão profunda, bipolaridade, problemas com alimentação, TDAH, por exemplo, uma orientação profissional mais profunda. Tá? Tá travando, gente? Hã? Tá travando? 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 Tá trava
Eu estou lendo aqui que está travando. O pessoal da área técnica está sabendo disso, que está travando? Aonde que vocês pararam? Eu posso voltar. Eu vou esperar vocês me darem esse feedback, tá? Vamos lá, a Viviane falou que melhorou. O Eduardo. Me digam, eu quero voltar aonde vocês perderam. Me digam. Não, parou na troca de nomes. Uhum. Tá, então eu vou voltar para a parte que eu dou o exemplo, tá bom? Não sei se eu vou falar do mesmo jeitinho, mas eu posso tentar. Deixa eu esperar o pessoal reconectar, se tem mais alguém aqui. Uhum. Tá. Se acontecer isso de novo, vocês me digam, tá? Internet tem dessas coisas, tem que ter paciência. Tá, vou voltar então. Tá? Qualquer coisa vocês me falam de novo. Então vamos lá. Eu perguntei o que mesmo? Vamos ver se alguém lembra. O que eu perguntei? Se alguém aqui já tinha trocado o nome da esposa pelo nome da amante. Não estou dizendo que ninguém aqui tem amante, hein? Ninguém aqui, todo mundo aqui não é super fiel, né? Então, ou então trocou o nome da ex-namorada e no lugar colocou o nome da ex e não falou o nome da atual. O que acontece? Quando acontecem esses rompantes, é ali que o inconsciente que ele se manifesta. O indivíduo não queria dizer aquilo e disse. Ele estava num discurso linear e teve esse momento interrompido pela ação do inconsciente. Ele ia dizer Maria e falou o nome da Ana, que era a ex-namorada. Por isso que eu falo para todo mundo, digam amor, tá? Chama o namorado de amor, assim não tem essa troca. Melhorou, né? Então, nesses lapsos de engano, eles são muito importantes para o psicanalista. Por quê? Porque a escuta do psicanalista, ela se baseia principalmente naquilo que não foi dito, naquilo que não foi verbalizado num discurso linear. O analista, ele quer ver aquilo que se esconde e não aquilo que é mostrado. Tá? E uma coisa que eu disse também, que é bom lembrar, que se você tiver uma depressão, se você tiver uma bipolaridade, se você suspeitar disso, essas aulas, elas auxiliam na nossa capacidade evolutiva, mas elas não estão no lugar desse outro auxílio. Tudo bem? É preciso buscar uma orientação profissional mais aprofundada. Tá dando para acompanhar, pessoal? Posso continuar? Vamos começar. Um novo tópico. Tá. Olha, deixa eu falar uma coisa. É importante vocês desligarem Facebook, WhatsApp, o que vocês tiverem aí, sites abertos, porque trava. Trava o quê? Trava a sua atenção, porque ou você está aqui ou você está lá, e trava o programa também. Então desliguem. Eu preciso de cumplicidade, de olhos e ouvidos atentos. Eu vou procurar ser breve. E no final eu vou deixar alguns minutos para a gente tirar as dúvidas. Tudo bem? Então já desligou? Você está falando que está travando muito, Kathleen? Desligue o resto e deixe só aqui ligado. Você não vai mesmo poder prestar atenção em duas coisas. Agora a sua atenção tem que estar voltada para cá. É isso que você veio. Né? E é muito bem-vinda, por sinal. Então vamos lá. Ok. Isso, aperta esse F5 se travar, tá? Então vamos lá. Vocês conhecem o iceberg freudiano? Conseguem ver aqui? Opa! Esse é o iceberg freudiano. Que eu vou falar mais um pouquinho sobre ele. Então, como que foi, né? O Freud, ele, na sua primeira tópica do aparelho psíquico, ele dividiu o consciente
que a gente pode ver aqui, o pré-consciente e o inconsciente. Numa segunda tópica, Freud estabeleceu as estruturas ou instâncias do aparelho psíquico, id, ego e superego. Sobre isso eu vou falar mais para frente, numa outra aula, talvez na próxima aula. Veja essa imagem do iceberg, vocês estão conseguindo ver? Olhe bem, veja bem a pontinha do iceberg. Bem aqui. Essa parte que fica mais em cima. É essa parte que fica acima da linha do mar que Freud chamou de consciente. Aquilo que, de certa forma, é palpável. Aquilo que você sabe. Aquilo que você conhece. Por exemplo, quando você diz que ama ou odeia alguém ou alguma coisa. Eu amo chocolate. Meu consciente está dizendo isso para você. Eu amo chocolate. Certo? Então, o campo consciente é uma parte clara. É uma região mais próxima da superfície do ser, onde a gente faz uso de conhecimentos adquiridos, deixando-os à disposição para quê? Para ser processado o pensamento. É um grande arquivo, onde ficam registrados tudo o que a gente viu, ouviu, sentiu e aquilo que a gente faz. É no consciente que a gente encontra a principal interação do indivíduo com a vida de relação com o outro, através daquilo que chamamos de ego. E no pré-consciente? Tem algumas pessoas que me perguntam, pré-consciente, subconsciente, existe alguma semelhança, né? Bom, subconsciente foi um termo usado por Freud nos seus primeiros escritos, como sinônimo de inconsciente. Só que esse termo ele foi rejeitado, porque ele dava muito equívoco, pois muitas vezes dava a entender a existência de uma segunda consciência. Mas vamos lá. Então, o termo pré-consciente é utilizado para designar tanto o que é fracamente consciente, como o que está abaixo do limiar da consciência atual, ou aquilo que está inacessível a ela. É uma parte do inconsciente, olha, eu vou mostrar aqui para vocês de novo, é uma parte do inconsciente onde a gente consegue acessar as memórias mais rápidas, mais fáceis. Também é formado pelas memórias e lembranças que o consciente ele precisa para manter seu funcionamento. Vamos imaginar assim, como se fosse uma peneira. Existe uma peneira aqui que filtra as memórias do inconsciente pro consciente. É essa peneira que é o pré-consciente. Tá dando para entender até aqui? Vocês estão acompanhando? Tá tudo bem? Se ficar algum ponto mal entendido por causa de travar alguma coisa, eu explico no final da aula, tá bom? Posso ir para o próximo passo? Camila disse que sim. Tá ótimo, Suelen. Obrigada, viu? Então, peraí, vou dar mais um exemplo, tá? Para quem perdeu alguma coisa. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Que cor é essa caneta? Estão vendo? Que cor é essa caneta, gente? Eu vou falar mais sobre a consciente, tá? Essa é uma caneta, essa é uma caneta vermelha. E como que você sabe disso? Bom, você sabe disso porque provavelmente um dia sua mãe ou algum parental, uma professora te ensinou, certo? E você guardou essa lição. Você aprendeu que essa cor é vermelha. E você usa essa memória quando você precisa. Certo? Me presta uma caneta vermelha, você vai e entrega uma caneta vermelha.
Então, é algo que não é difícil de acessar. Está logo ali. Está ali no pré-consciente. Então, o pré-consciente é uma região do consciente um pouquinho mais profunda. Um pouquinho abaixo dele. Lembra que ele está aqui? Então, essa região está um pouquinho abaixo. É situado numa região que ela não é tão clara. É uma região de penumbra. E exerce essa função de grande arquivo morto de tudo aquilo que está consolidado, mas que não tem uma função tão objetiva assim no consciente. Então, são ideias, nomes, fatos que não são utilizados no dia a dia, que ficam ali retidos, mas que esses fatos, esses nomes, eles podem ser resgatados sempre que o consciente precisar do seu recurso. Por exemplo, eu vou perguntar para você, Viviane ou André, você lembra o nome da sua professora da primeira série? Pode ser que você lembre, está lá no pré-consciente. Compreendeu? Vou falar mais sobre isso. Tá? Então, como eu disse, o pré-consciente ele faz fronteira com o inconsciente e recebe dele os conteúdos psíquicos que desejam vir à luz do consciente, como lembranças, experiências ligadas a fortes emoções que não podem ficar numa área clara, conhecida do ego, precisam ficar mais arquivadas, próximo da escuridão do inconsciente. Os conteúdos que estão presentes no campo pré-consciente, eles não estão na consciência, compreenderam? O ego, ele não está lembrando deles. O ego, ele só lembra quando ele precisa. Por exemplo, você lembrou agora que essa caneta é vermelha? Não, você só lembrou quando eu perguntei. Tem mais uma coisa do pré-consciente. Ele é subordinado à ação da censura, que eu vou explicar numa próxima aula. Quando a gente falar sobre id, ego e superego, para ficar mais claro. Bom, vou partir para a nossa próxima parte, que é sobre o inconsciente, tudo bem? Me fala uma coisa aqui. Vê se vocês conseguem responder isso para mim, só para eu entender, porque tem algumas pessoas que não estão entendendo. Quem aqui é profissional? Quem não sabe, nunca ouviu o assunto? Quem é estudante de psicologia? Eu vou colocar uma pesquisinha, vocês respondem para mim, por favor? É rapidinho, só para eu saber isso. Tá, a maioria é estudante, acho. Psicanálise. Uhum. Tá. Se vocês puderem responder, vocês respondam, por favor, para eu direcionar o estudo da próxima vez, tá? Obrigada. Vamos lá. Então, eu falei do consciente. Vamos ver aqui na figura que eu acho mais fácil, mais bacana, né? O consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Consciente é isso que a gente está vivenciando aqui, olha, a gente está numa aula falando sobre a primeira tópica freudiana, não é? Então, aqui está o pré-consciente, que é um arquivo, aquilo que você precisa lembrar quando você está o quê? Consciente. E o inconsciente está aqui, numa parte bem mais profunda. Tá legal? O inconsciente, ele é o local da psique que ele armazena os conteúdos da memória, as operações, as tendências e as representações recalcadas, que não ficam presentes no campo da memória, da consciência. É a região onde está guardado tudo aquilo, tudo que o indivíduo viu, ouviu, sentiu, desde que ele estava na barriga da mãe dele. É uma região onde estão as nossas tendências, que foram herdadas, as tendências inatas, bem como tudo aquilo que o ego deseja, mas que ele não pode ter. Outra função do inconsciente, ele guarda tudo que não serve mais.
tudo aquilo que pode prejudicar a atividade consciente do indivíduo. Tudo aquilo que pode ser carregado, que pode estar carregado de um nível intenso de emoção, como sentimentos pesarosos, frustrações, lembranças desagradáveis, culpas, desejos irrealizáveis. Tudo aquilo fica ali guardado no inconsciente. Este arquivo, chamado de representações recalcadas, é algo dinâmico. E muitas vezes ele produz desequilíbrios internos. Por quê? Porque esses conteúdos, eles tentam retornar para a luz consciente. Eles querem sair daqui, do inconsciente e ir à luz do consciente. Para quê? Para serem resolvidos. Só que isso faz com que a gente tenha aqueles conflitos, aqueles desequilíbrios. Presta atenção, é como se no inconsciente guardássemos animais ferozes à procura de uma saída para o retorno ao mundo interior, ao mundo anterior. A gente já teve uma aula sobre recalque. Eu acho que quem está aqui hoje e assistiu aquela aula consegue entender melhor o que é recalque. Mas guarda essas perguntas, presta atenção aqui, que no final eu vou tirar as dúvidas, tá? E acompanhe o meu raciocínio, tá? E como que é essa energia, né? A energia inconsciente? Ela fica lá guardada, né? Como eu disse, não, ela tenta sair a todo momento. E existe uma censura que bloqueia, para que a gente não saiba tudo que está lá, tudo que a gente deseja, mas a gente tem medo, né? Falando de uma linguagem assim bem superficial, para que todo mundo entenda, tá? Essa energia que transita no inconsciente, ela é livre. Ou seja, essa energia, ela não tem ação da censura. Ela é regida pelas leis próprias e é atemporal. Ou seja, ela não sabe o que é presente, o que é passado, o que é futuro. O inconsciente, ele fica a todo momento jogando informações para cima. E o consciente, como que ele fica? Inconsciente. Não vai passar nenhuma informação aí de baixo aqui para cima. Não, eu não quero saber o que está aí embaixo. Fica aí. Só que de vez em quando o inconsciente ele consegue mandar uma informação. São os escapes. E quando acontecem esses escapes, a gente fala do ato falho, que é aquilo que a gente disse, mas que não poderia dizer. Lembra do exemplo que eu dei quando você chamou a sua esposa pelo nome da amante? Foi um escape. Foi um ato falho. O inconsciente conseguiu o que ele queria. Eu vou dar outro exemplo. Você chega em um lugar de manhã e aí você diz, boa noite. Chegou no trabalho de manhã, 8 horas da manhã, você chega e fala, oi pessoal, boa noite. Poxa, não era para dizer boa noite, era para dizer bom dia. Mas aí está seu inconsciente. Ele está mostrando que para você, o melhor mesmo, seria ter continuado lá na cama, lá no edredom quentinho, né? Ou então que você desejava que o dia já estivesse acabando. Não era ali que você queria estar. No inconsciente ficam aqueles materiais instintivos e reprimidos da nossa mente. O inconsciente tem todas as informações, todas as lembranças, desde o momento do seu nascimento. Tá, você pode me dizer, Natália, eu não lembro de nada que aconteceu comigo. Não consigo lembrar. Olha, até os 4 anos eu não lembro de nada. Pois eu vou te dizer, você lembra? Você lembra sim. Só que essas lembranças, elas estão lá no inconsciente e você não consegue acessá-las. Por quê? Isso um bom analista pode te dizer. E aí? Vocês estão conseguindo entender consciente, pré-consciente, inconsciente? Muitas dúvidas? É um tema que merece mesmo mais aprofundamento, né? Eu tenho que lembrar para vocês que o que eu passo aqui é algo bem resumido, né?
Não é um estudo aprofundado sobre o tema. É só para que vocês sintam um pouquinho do que é a mente humana. E como que a gente pode explicar seu funcionamento. A gente começa a entender melhor o que a gente sente, como que a gente age, né? Tá? Mas, ó, eu tô falando aqui só da superfície desse assunto. Tem muito conteúdo interessante que eu vou falar ainda. A gente pode até anotar sugestões para que a gente fale nas próximas aulas. É que tem que ser um passo a passo. Então, vamos lá. Você conseguiu entender que o pré-consciente é uma região clara, porque está próxima do consciente, mas também escura, porque está próxima do inconsciente. Porque o que está lá arquivado no pré-consciente pode ser acessado pelo ego a qualquer momento. Contudo, você não está lembrando disso naquele instante da sua vida. Por quê? Vou dar mais um exemplo, tá? Para ver se fica mais claro. Vamos voltar. Eu quero que você lembre da sua primeira professora, da primeira escola. Tenta lembrar disso. Tá ali. Na porção menos profunda, na periferia do inconsciente. É ali que encontramos um grande arquivo dos condicionamentos do indivíduo, ou seja, dos seus bons e dos seus maus hábitos, e que se tornam repetitivos ao longo da sua existência, como crenças boas e crenças ruins. Então, todo esse processo, o consciente lança a mão repetidamente, deixa de fazer parte da nossa percepção imediata. Ele foge do controle consciente, de tanto que a gente repete. Por exemplo, quando a gente realiza uma tarefa pela primeira vez, nós permanecemos conscientes dessa tarefa. E quando a gente vai repetindo essa mesma tarefa, a gente vai ficando condicionado a executar essa tarefa de forma automática. E o consciente, ele se limita ao papel de monitorar essa atividade. Eu vou dar um exemplo para vocês disso, de como o consciente ele monitora algo que foi repetido. Quando você aprendeu a dirigir um carro, por exemplo, licença. Lembra quando você tem uma aula de direção, você ficou super focado, super nervoso ali para aprender tudo direitinho, né? Então você está ali focado. Com o passar do tempo, o que acontece? Nós nos liberamos, né? A gente age automaticamente aos comandos. Às vezes a gente nem se dá conta do que está fazendo, mas está lá dirigindo. Isso acontece porque pelo uso sensorial do consciente, a gente pode parar num cruzamento, a gente desvia de outros carros, de pessoas, sem termos plena consciência do que se está fazendo. Esse tipo de condicionamento capacita o nosso consciente a operar simultaneamente em mais de um canal. E assim fazemos melhor uso do nosso tempo. Então ele não precisa toda hora ficar, como que é mesmo? Como que eu viro à direita? Eu tenho que dar seta? É algo que acontece. Outros tipos de condicionamento ocorrem. E eu quero que você preste atenção especial nisso. Nossos hábitos de pensar, de falar, de criticar, de reclamar, de manifestar arrogância, prepotência, orgulho, de mentir para as pessoas, como também de compreender, de tolerar, de cooperar,
tudo isso também é condicionamento. Como você tem condicionado a sua mente? O que você tem colocado na sua rotina? Que tipo de pensamento está vindo na tua rotina, no teu dia a dia? Será que aqueles desejos inconscientes já estão tomando conta? E aí a gente vai ter que falar melhor sobre esse assunto, né? É hora de pedir ajuda. Pense numa pessoa, num indivíduo que mente quando ele se sente inseguro numa determinada situação. E ele volta a repetir esse mesmo comportamento várias vezes. Um indivíduo que mente quando ele se sente inseguro em uma situação. E ele volta a repetir esse mesmo comportamento de mentir quando ele está nessa situação. Aí ele pode o quê? Iniciar um processo de condicionamento que vai fazer com que ele sempre minta em situações que não são tão constrangedoras ou tão ameaçadoras assim, simplesmente porque ele já está condicionado. Uma pessoa, um indivíduo, que repete cronicamente para si e para os outros: eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro, eu sou burro, eu sou inseguro, eu sou infeliz, ninguém me ama, ninguém vai me amar, nossa, é tão difícil, mas isso é tão difícil, eu não consigo, eu não dou conta. Fatalmente, esse indivíduo produzirá um condicionamento que vai levar com que ele se sinta assim frente a qualquer nova situação constrangedora. Quando aparecer uma situação em que ele se sinta inseguro, em que ele se sinta constrangido, a primeira coisa que ele vai pensar, que ele vai verbalizar é o quê? Eu não posso, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, eu sou feio, eu sou ruim. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam. Quando algo desagradável, presta atenção na pergunta. Quando algo desagradável ou mesmo agradável surge conscientemente em nossa mente e desaparece em seguida, onde que vai estar arquivado esse fato, esse desejo, esse sentimento? No pré-consciente ou no inconsciente? E quando a gente não para de pensar naquilo de agradável ou desagradável? Isso. Quando esse pensamento ele é agudo e eventual, como foi lá no ato falho, que você chamou a sua esposa pelo nome da amante, fica no inconsciente. Mas quando está crônica e constante, já está no pré-consciente. E aí a gente pode falar sobre neurose, sobre obsessão, sobre um monte de coisa. Eu acho que vocês entenderam. Como que você vai condicionar a sua vida daqui para frente? O que você tem feito do seu dia a dia? Como que essas crenças de que você é burro, de que você não consegue, de que você é uma pessoa inferior, como que isso está agindo? Como que essas palavras comandam o seu modo de agir, de ser? Pensa sobre isso. Pensa naquilo que você ouviu lá atrás. Você é inferior. Pensa em tudo que já passou com você, que foi ficando armazenado, as repetições que você já ouviu da tua família, do marido, aquilo que você verbaliza para os filhos, né? Aquilo que você está passando adiante. Como é isso no seu dia a dia? A gente só dá aquilo que a gente tem. O que você está oferecendo? Luz para o bem.